De todas as técnicas de bloqueio anestésico, sem sombra de dúvida, o bloqueio do nervo alveolar inferior é o que apresenta uma maior dificuldade tanto de aprendizagem quanto de execução. Segundo o Malamed, a taxa de sucesso dessa técnica é de apenas 80% a 85%. Porém, com a prática, esse índice ele vai aumentando com o tempo. Nesse vídeo, você vai aprender o passo a passo dessa técnica, explicado em detalhes, de forma bem direta e objetiva. Sem sombra de dúvida, essa é a técnica de bloqueio que as pessoas têm mais dificuldade de aprendizado, e mesmo os dentistas com mais tempo de formado, às vezes erram bastante na execução dessa técnica. Então a gente vai conversar o passo a passo para você aprender e maximizar a chance de sucesso durante o bloqueio dessa técnica. Após entrar no forame mandibular, ele percorre anteriormente, ele vai inervar todos os dentes daquele lado, daquele M-lado da mandíbula. Chegando a nível de pré-molares, ele se divide em nervo incisivo e nervo mentoniano. Chegando no forame mentoniano, ele se divide em nervo mentoniano, que vai inervar tecido mole, e aqui nessa região que permanece dentro do osso, ele vai inervar os dentes que é o chamado nervo incisivo, tá ok? Então as pessoas confundem às vezes, anestesiar o nervo mentoniano para fazer extrações dentárias. O nervo mentoniano, ele anestesia apenas tecido mole, e o nervo incisivo, que é o nervo que vai inervar os dentes. Então, uma vez que você bloqueou o nervo alveolar inferior, nessa região, você depositou o seu anestésico local, todo esse lado, todos os dentes desse lado vão ficar insensibilizados. A mucosa e o periósteo de pré-molares para frente e o tecido cutâneo e mucoso do lábio, tá ok? Então isso aqui é um sinal de que a sua anestesia local ela foi bem efetiva, Então, uma vez que você depositou o anestésico, isso que é que precisa acontecer. A sua deposição anestésica ela precisa embeber toda a circunferência do nervo, Então perceba que se você coloca a sua agulha numa posição distante dessa localização, às vezes mesmo o conteúdo de um tubete não consegue embeber 100% o nervo e consequentemente você vai ter uma falha anestésica. Outro aspecto bastante importante é a gente saber que nós temos o nervo lingual, ele passa levemente anterior ao nervo alveolar inferior, ok? É muito comum na mesma punção termos anestesia do alveolar inferior e do nervo lingual, ok? Então percebam aqui nessa esquematização, eu faço uma única punção e o anestésico se difunde tanto para a região do nervo alveolar inferior quanto para o nervo lingual. O nervo lingual ele vai ser responsável pela inervação dos 2/3 anteriores da língua, mais a mucosa na parte lingual dos dentes. Então, se você vai fazer uma extração dentária, por exemplo, é essencial você anestesiar o nervo alveolar inferior e o nervo lingual, por conta da anestesia da mucosa lingual dos dentes, ok? Então, como que é a técnica, Então, é muito importante que o paciente tenha a abertura de boca máxima para que você consiga estabelecer os locais, os parâmetros para a punção da agulha. Então, a primeira coisa a ser feita, você vai colocar o seu dedo indicador, aqui a gente está falando do lado direito do paciente, o seu dedo indicador precisa palpar a borda anterior do ramo, a unha está para dentro aqui, Dessa maneira aqui, eu tenho aqui a minha mandíbula, essa aqui é a chamada borda anterior do ramo. É uma estrutura que você consegue facilmente palpar. E você não consegue visualizar essa estrutura, você precisa sentir a palpação. Então é muito comum, principalmente na graduação, o aluno vai fazer a técnica, ele chama, professor, é aqui mesmo que é o ramo? E a gente tem que colocar a luva para experimentar e pressionar a mucosa para sentir onde está essa borda anterior do ramo. Então ela não é visualizada, ela é sentida com a sua percepção tátil, tá ok? Então percebo que aqui o meu dedo indicador está ao longo eixo do plano oclusal e vou palpar essa estrutura chamada borda anterior do ramo, tá ok? Então esse é o primeiro passo, identificar exatamente onde está essa borda anterior do ramo, com os dedos paralelos ao plano oclusal, mais ou menos 1 centímetro acima do plano oclusal. Essa aqui vai ser a altura básica, mediana, para você fazer a punção, Então, aproximadamente 1 centímetro acima do plano oclusal. Outra estrutura que eu preciso identificar é a chamada ráfia ptérigo-mandibular, que é um cordão fibroso
que ela vai lá na placa pterígoide até a região do trígono reto molar. Então, alguns pacientes vão ter essa RAF bem proeminente, e outros pacientes vão ter essa RAF um pouco mais delgada, um pouco mais sutil. Então, inicialmente, eu preciso identificar a borda anterior do ramo e a RAF ptérigo-mandibular. A partir daí, eu vou traçar uma linha reta imaginária que vai da ponta do meu dedo até a parte mais profunda da RAF, né? A RAF, aqui a gente está vendo uma visão bidimensional, mas se você olhar ela de lado, ela vai se aprofundando aqui, ela faz uma volta e vem para cima. Essa parte mais profunda da RAF seria o término dessa minha linha imaginária. Então, após isso, eu vou dividir essa linha imaginária em 4 porções. A minha punção ela vai ser a 3/4 da distância da ponta do meu dedo à parte mais profunda da RAF. Então, voltando, faço uma linha imaginária da ponta do meu dedo à parte mais profunda da RAF. A minha punção vai ser a 3/4 da distância dessa linha imaginária. Então, você tem que pensar que a sua carpule, a sua agulha, ela vai quase que tangenciar a RAF, né? Então, tem que ser uma punção mais posterior. Eu vejo um erro bastante comum das pessoas fazerem a anestesia muito anterior. Aí você introduz a agulha, logo já toca no osso e você não consegue chegar no nervo, né? Então, esse aqui que é o principal cuidado que você tem que ter. Sempre colocar a agulha mais posterior, quase lá na RAF, tá ok? Ó, outra coisa que é bem importante é quando você fazer essa punção, a sua carpula ela tem que estar aqui, ó, entre pré-molares, quase que molares às vezes, tá? E às vezes a comissura labial ela precisa ser estirada para você conseguir botar a carpule nessa posição. Se você vê na literatura, eles falam bastante de deixar a carpule na nível de pré-molares, né? Eu tenho notado com a experiência que quando você coloca ela mais entre segundo pré e primeiro molar, você consegue ter uma punção ainda melhor, né? Então é importante você colocar a agulha, introduzir a 3/4 da distância da borda a RAF, mas essa posição da carpule aqui ela é fundamental, né? Essa angulação. Se eu estou com a minha agulha aqui e a minha carpule está muito para anterior, eu vou penetrar a agulha muito profundo, não vai tocar o osso. Se eu coloco a minha carpule muito para a posição dos molares, essa angulação aqui vai tocar o osso muito cedo. Então essa aqui que é a angulação ideal. Então tá lá, definir minha área-alvo, como que eu vou proceder, né? Então eu vou introduzir a minha carpule até quando, né? Vou introduzir até tocar o osso. Tá? Essa agulha utilizada precisa ser a agulha longa, tá? Sempre. Se precisar trocar a agulha longa, você vai usar uma extra longa, mas jamais uma agulha curta. Porque em alguns pacientes, mesmo a agulha longa, você precisa introduzir quase ela na sua totalidade, né? E é desejável você deixar uma pequena porção de agulha sem introduzir nos tecidos, porque caso haja uma movimentação brusca do paciente, ele deu um espirro, por exemplo, e a agulha vier a quebrar, é algo muito raro, mas possível, ela vai quebrar nessa junção com a calota. Então fica uma pequena porção para fora do tecido, você pega uma pinça hemostática e prontamente retira essa agulha. Então isso é muito importante, tá? Sempre utilizar a agulha longa. Então você vai introduzir a agulha até tocar o osso, tá? Isso é muito importante. Se você não tocar o osso, você não está na posição correta, ok? Após tocar o osso, você vai recuar 1 milímetro. Por que recuar 1 milímetro? Porque não é desejável que você adentre o forame com a sua agulha, né? Então, se você tocou o osso, você pode estar dentro do forame. Aí você recua 1 milímetro, você sai de dentro do forame. Na sequência, você vai fazer o refluxo. Qual que é a importância do refluxo? Se o anestésico é depositado no interior de um vaso, além da possibilidade de você ter uma reação de superdosagem muito maior, a gente vai ter um insucesso na anestesia. Porque o anestésico, uma vez depositado na artéria, ele vai para a corrente sanguínea. Ele não fica lá embebendo o nervo. Então, por que às vezes a anestesia não pega? Você faz a sua anestesia, não executa o refluxo, fez uma injeção intravasal, esse anestésico não está ali em contato com o nervo, ele está na circulação sanguínea. Então, por isso que é fundamental você executar o refluxo, né? Aí você vai administrar a solução anestésica. Essa administração, ela precisa ser lenta e constante. A gente já conversou das vantagens de você usar um tubete de vidro, né? Porque o êmbolo ele desliza mais suavemente, mais constantemente sobre o vidro, né? Outra vantagem de você administrar a solução lenta
é que caso, mesmo assim, você esteja no interior de um vaso, se você administrar lentamente, a chance de superdosagem ela é menor do que você fazer uma injeção em bolos, né? Só você pensar, você vai no hospital tomar uma medicação endovenosa, sempre ela é feita lentamente, nunca em bolos, assim, um volume muito rápido, em um curto espaço de tempo. Qual que é o tempo estimado para você administrar um tubete nessa técnica no velar inferior? Aproximadamente 1 minuto. Você não precisa marcar no relógio. A gente está falando só uma estimativa, né? Então a injeção ela precisa ser lenta e constante em aproximadamente 1 minuto, tá? Vou administrar todo o meu tubete? Não. Você vai deixar pelo menos lá um 0,1 ml final para você fazer a anestesia do nervo lingual. Então é quase que o tubete todo, tá ok? Então terminou essa quantidade de anestésico, você vai recuar a agulha pela metade. Qual que é o objetivo disso? É fazer o bloqueio do nervo lingual. Então olhando nesse esquema você consegue ver, ó, o lingual ele é localizado levemente anterior ao nervo alveolar inferior. Então você coloca 4/5 do seu tubete mais ou menos e deixa só uma porçãozinha final para você recuar metade a agulha e depositar esse 0,1 para anestesiar o nervo lingual, tá ok? Então vai lá, deposita o restante e nesse momento você vai retirar a sua agulha e o paciente pode fechar a boca, tá ok? Quanto tempo eu preciso esperar para que a anestesia se instale? Esse é um grande erro que eu vejo também as pessoas cometerem, tá? O cirurgião dentista anestesia, faz o bloqueio e ele espera 1 ou 2 minutos e já quer iniciar o procedimento. O tempo de espera para o início da anestesia do nervo alveolar inferior é pelo menos 5 minutos, tá? Daí para mais. Como ele é um nervo um pouco mais calibroso, a gente precisa dar tempo para que essa solução anestésica adentre aquela região, a bainha nervosa. Isso é um processo um pouco mais lento, né? Então eu indico de 5 a 10 minutos, né? O ideal é você esperar 10 minutos. Então quando eu faço, por exemplo, cirurgia terceiro molar, que a gente sempre faz os 4 no mesmo tempo, eu sempre anestesio o superior, aí anestesio de baixo, enquanto eu faço a extração e a estrutura do siso de cima, a anestesia inferior já vai se instalando. Mas quando você faz a administração do anestésico exclusivamente naquele arco, eu indico você esperar pelo menos 10 minutos, tá? Esse é o tempo que a gente precisa estabelecer como ideal para que essa anestesia se instale de maneira efetiva. Então, resumindo, né, o ponto de punção vai ser 3/4 da distância da parte do ramo até a parte mais profunda da RAF, né, como a gente havia comentado. A agulha ela precisa ser agulha longa e o volume anestésico é um tubete completo, né? Então é 1,7 ml para o nervo alveolar inferior e aquele 0,1 restante para a anestesia do nervo lingual após você recuar metade da agulha. Então a área alvo vai ser o forame mandibular, como a gente já conversou. A aspiração positiva ela vai acontecer em 10 a 15% dos casos, então percebo que é relativamente frequente. Daí a importância de você utilizar uma seringa com refluxo. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, né? E a região anestesiada vai ser todos os dentes até a linha média. Tem que lembrar que na região do incisivo central inferior, às vezes há fibras que transcendem de um lado para o outro, né? Então você pode ter uma anestesia parcial nos incisivos centrais, às vezes necessita complementação, mas via de regra você vai ter todos os dentes daquele hemiarco anestesiados. A mucosa lingual, se você de fato anestesiou o nervo lingual também, e também a mucosa vestibular de segundo premolar para anterior, que é aonde sai o nervo mentoniano, né? Muito importante, pessoal, na região de molares, na região vestibular de molares, não vai ter anestesia com o nervo alveolar inferior, até porque é outro nervo que inerva aquela região, é o nervo bucal, tá ok? Então, para eu fazer uma extração dentária do elemento 37, por exemplo, eu preciso anestesiar o alveolar inferior, o lingual e o bucal, tá? São os 3 nervos que precisam ser anestesiados sempre. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário. Dessa forma, eu tenho uma possibilidade de feedback e isso é muito importante, porque é isso que me guia na maneira que eu possa sempre estar melhorando esses vídeos e os conteúdos para que eu possa melhor ajudar vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.